O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Introdução. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Continuação. Item 7. A preocupação constante do filósofo, tal como o compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos por esta vida que não é senão um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8º. Se a alma é imaterial, depois desta vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impedem de se elevar até o divino e as retém nos lugares de sua morada terrestre. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre a diferença de situação que resulta para ela sua pureza maior ou menor. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova por numerosos exemplos que coloca sob nossos olhos. O céu e o inferno, segunda parte. 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande lucro para os maus, depois da morte, estarem livres ao mesmo tempo de seus corpos, de sua alma e dos seus vícios. Aquele que ornou sua alma, não de um enfeite estranho, mas do que lhe é próprio, só este poderá esperar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Em outros termos, é dizer que o materialismo, que proclama o nada depois da morte, seria a anulação de toda responsabilidade moral ulterior e, por consequência, um excitante ao mal, que o mal tem tudo a ganhar com o nada, que só o homem que se despojou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que coloca diariamente sob nossos olhos, quanto é penosa para o mal a passagem de uma vida para outra e a entrada na vida futura. O céu e o inferno, segunda parte. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que com ele se tomou, ou dos acidentes que experimentou. Ocorre o mesmo com a alma. Quando ela está despojada do corpo, carrega os traços evidentes do seu caráter, de suas afeições e as marcas que cada ato da sua vida lhe deixou. Assim, a maior infelicidade que possa atingir o homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tudo vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias, não saberíeis provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá embaixo. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a que vale mais receber que cometer uma injustiça, e que, antes de todas as coisas, deve-se aplicar
não em parecer homem de bem, mas a sê-lo. Diálogos de Sócrates com os seus discípulos na sua prisão. Aqui se encontra este outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha sobre a terra. Essa máxima vale mais receber que cometer uma injustiça, não é toda cristã? E o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura: se alguém vos bate sobre uma face, estendei-lhe ainda a outra. 11. De duas coisas uma: ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e aí distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não o são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer, vós para viver. Sócrates a seus juízes. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e que os espíritos dão atualmente, e não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender, se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as deveram conhecer antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão e que foram escolhidos precisamente porque tinham, mais que os outros, a compreensão de seus sublimes ensinamentos, que eles podem, enfim, hoje fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades.